Fala turma, bom demais? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Robinson Perego. Nós estamos aqui no primeiro episódio do Mavielo Conecta, que é um oferecimento da Mavielo, a rede social exclusiva do agronegócio, em parceria com o canal AgroPlus. Para você que não conhece a Mavielo, ela é a maior comunidade agro do Brasil e foi criada exclusivamente para produtores rurais e profissionais do agronegócio. Para você que ainda não conhece, convido a estar baixando o nosso aplicativo na loja do iOS para iPhone e Android também. Nós temos disponível o nosso aplicativo. Baixa agora e conheça e venha fazer parte da Mavielo você também. Lá na Mavielo você pode compartilhar informações, pode fazer aquele famoso networking, criar novos relacionamentos e também fechar negócios. Por que não? Além disso, a Mavielo possui um ecossistema completo para você que é do agronegócio. Você consegue encontrar as cotações das principais commodities, você tem lá vagas de emprego para quem está procurando uma vaga no agronegócio, também tem disponível lá na Mavielo e muito mais. Por isso, baixe o aplicativo hoje mesmo e venha fazer parte dessa comunidade você também. Nosso objetivo com a Mavielo Conecta é trazer pessoas influentes e temas relevantes para o agronegócio, que assim como a Mavielo vão fazer a diferença no seu dia a dia no setor do agronegócio. E para o nosso primeiro episódio eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é o Hugo Gaudioli. Ele é sócio fundador do Agrovagas, que é um parceiro da Mavielo. O Hugo, ele é filho adotivo de uma família de 7 irmãos e nasceu em Goiânia. Com apenas 2 meses de vida, mudou-se para Marialva, no Paraná, onde viveu até os seus 22 anos. Seu primeiro emprego foi numa fazenda no Paraná, onde se dedicou aos serviços gerais de produção de uvas. Em 2023 mudou para Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, onde cursou Ciências Contábeis e iniciou a sua trajetória na SLC Agrícola. Como balanceiro, logo mais ele assumiu a função de gerente de RH e após isso em várias empresas do setor do agronegócio, continuou trabalhando nesse mesmo ramo, incluindo usinas de biodiesel e empresas de produção de pluma e grãos. Seja bem-vindo, Hugo, ao Mavielo Conecta. É um prazer que você esteja aqui conosco, tenha aceitado nosso convite. Se você puder, não sei se eu fiz a apresentação corretamente, mas se você quiser complementar alguma coisa aí, você fica à vontade, tá? Robson, é um prazer participar aí do programa 01 aí. É uma honra para mim e para o Agrovagas. Mas é isso aí mesmo, a introdução ficou correta, isso aí é um pouco aí da minha trajetória. Nosso tema do episódio de hoje vai ser escassez de mão de obra, quais são os desafios e as soluções para enfrentar esse problema no agronegócio. Hugo, o agronegócio hoje é um dos setores que mais contrata no Brasil. E esse também é um dos maiores problemas para o agronegócio hoje, que é encontrar essa mão de obra qualificada. Então a gente tem notado aí que uma das maiores reclamações do produtor rural e do setor do agro hoje é essa escassez, essa falta de mão de obra qualificada. E apesar de ser uma das principais atividades econômicas do país hoje, o agro, ainda a gente continua com essa escassez. E a demanda, a tendência dela é aumentar. A gente prevê aí que para o ano que vem e para os anos seguintes a gente vai ter um déficit muito maior do que é hoje, do que o agro já enfrenta. Então eu queria saber em relação a esse assunto, que tem gerado, o que é, na sua opinião, o que tem gerado essa escassez de mão de obra no agronegócio hoje? Robson, realmente esse é um grande problema, é uma dor latente do agronegócio. A falta de mão de obra ela não foi prevista adequadamente há uma década atrás. Hoje, tanto para a área operacional, que a gente tem funções técnicas, quanto a área de back-office ou áreas mais estratégicas, faltam pessoas e faltam pessoas qualificadas. No cenário atual, o correto é as empresas desenvolverem o seu time internamente. Aproveitar esses programas de aprendizes, trainee, jovens talentos e qualificar internamente, sabendo que às vezes você vai treinar 10 e vai perder 8 para o mercado. Mas se você ficar com 2 ainda, conseguir reter, tá ótimo, né? Mas realmente é um problema muito sério e eu vejo o seguinte, a gente vai ter que começar a importar a mão de obra da região sul-sudeste, além de desenvolver aqui no estado mesmo, porque a gente tem um problema muito grande com a adaptação das pessoas que vêm de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, ficarem longe da família. Então
tenha tido até vários simpósios e encontros de RH para a gente debater esse tema, mas ainda não chegou-se no denominador comum do que tem que ser feito. Você acha que seria uma solução para o problema, além de trabalhar essa retenção dos funcionários na empresa, trabalhar o desenvolvimento daqueles funcionários que já estão ali empregados, seria trazer uma mão de obra de outros estados? Bom, primeiro, o produtor, as empresas do agro no geral, têm se preocupado em contratar pessoas. Só que a mesma porta que a pessoa está entrando na empresa é a mesma que ela sai. Então, primeiro a gente tem que pensar em retenção. O que eu tenho na minha empresa para reter essa mão de obra? E aí, quando você consegue estabelecer isso, aí você começa a contratar, pensando que você vai ficar com aquela mão de obra e gerar ações, o RH gerar ações para ter mão de obra disponível para as futuras demandas e crescimento do negócio. Porque hoje a gente vê que a rotatividade dentro do agronegócio é muito grande, né? A gente vê que uma das maiores reclamações do produtor hoje, além da rotatividade que é alta, em seguida é a dificuldade de contratação, de achar a pessoa certa para colocar no lugar certo. Foi até pensando nisso que nasceu o Agrovagas, foi para atender essa demanda, né? Essa dor que tinha de você achar aquela mão de obra específica para o agronegócio. O Agrovagas a gente vai falar daqui a pouco mais sobre, né? Isso é interessante, que o foco que vocês têm é especializado em contratar mão de obra para o agronegócio, certo? Exatamente. Nós atendemos o agronegócio e empresas ligadas ao agro. Porque, querendo ou não, é um segmento muito específico, não é a mão de obra que dá certo no varejo, não é a mesma que vai dar certo trabalhando no agronegócio, morando numa fazenda, ou mesmo tratando, fazendo venda para um produtor. O processo de contratação também é diferente, né? Desde daquela fase de você ir atrás do profissional, de você fazer uma entrevista com ele, o currículo, tudo isso é diferente do mercado geral, né? É diferente, porque a gente está falando de perfil. Você poderia explicar para a gente um pouco sobre essa especificidade do agro? O que geralmente o produtor que chega até você, aquela empresa do agronegócio chega até você, o que eles buscam? O que eles procuram nesse profissional? Bom, o que eles buscam, né? Alguém que vá, às vezes, ficar morando na fazenda dele e fique ali, consiga ficar ali durante a semana, de segunda a sábado. Por que essa preocupação do produtor? Não é querer que a pessoa fique ali para virar um escravo do negócio. Não, a pessoa trabalha dentro das 8 horas diárias, só que tem um risco muito grande de você estar numa fazenda que é 50, 60 km da cidade e a pessoa no meio de semana pega uma moto, um carro, vai para casa, às vezes acaba não descansando direito, aí pega de madrugada para voltar para a fazenda, né? Tem o risco de acidente, o risco do carro estragar no meio do caminho, não chegar no horário correto. Então, essa é uma preocupação do produtor. E aí, nesse sentido, você começa a definir e traçar um perfil de pessoas que consigam ir trabalhar numa fazenda e gostar de estar ali, da vivência no campo, de ouvir o barulho de sapo à noite. Primeiro de tudo é gostar de trabalhar no campo, gostar de trabalhar para o agronegócio, né? Isso aí você acha que pode ser um diferencial? É um diferencial. Desde a contratação. Muitas pessoas, as pessoas que mais dão certo são pessoas que alguém na família trabalha com o agronegócio, a pessoa foi criada em sítio, fazenda, tendo um contato com o agronegócio. Agora, quem geralmente vive só dentro da cidade, nunca pisou numa fazenda, tem essa dificuldade, porque sente falta de ir ali para um shopping, jogar bola à noite, fazer algumas coisas, apesar que hoje as fazendas, a grande maioria delas já tem alguma coisa, alguma atividade para a pessoa se interter ali após o horário de trabalho, uma área de lazer, um campo de futebol, às vezes tem rio que passa dentro, eles liberam para pescar, então assim, eles têm criado muitas ferramentas, muito entretenimento para reter essa mão de obra. Interessante você falar com a gente sobre retenção, né? Já falamos 2 vezes sobre a questão do produtor rural, da empresa do agro, buscar a retenção desses funcionários que já estão ali dentro da empresa, que já é conhecido do produtor ou da empresa. O que você acha, na sua opinião, que os produtores, as empresas do agro podem fazer para estar retendo esses profissionais que já estão dentro dessa empresa? Bacana. Bom, primeira coisa é contratar bem. Contratar uma pessoa alinhada aos valores do negócio. Se você pode pagar um salário acima do mercado. Se você não trouxer alguém alinhado
a tua cultura ela não vai ficar. Segundo, se alguém vai trabalhar numa fazenda, por exemplo, tem um alojamento bom e uma boa comida. E um plano de carreira que seja bem transparente. Às vezes, se você tem uma fazenda pequena, você não vai ter um plano de carreira, mas tem que estar claro para a pessoa. O teu salário é esse, e talvez você vai ter um variável de X, e para você conseguir essa comissão, eu tenho que atingir uma produtividade mínima. Então, assim, aquela frase de o combinado não é caro, então isso estando bem esclarecido, é meio caminho andado para dar certo. E aí quando a gente fala de não errar na contratação, que acho que é o princípio basilar de todo recrutador, de todo RH, parte disso. Quais são, na sua opinião, as competências técnicas e comportamentais que são mais buscadas hoje pelo produtor rural, pelas empresas do agronegócio na hora de fazer uma contratação? Hoje, não só no agro, mas isso de uma maneira geral, em termos de competências comportamentais, a gente busca pessoas que consigam trabalhar em equipe, pessoas que tenham inteligência emocional e resiliência. Essas são as competências comportamentais básicas, padrões, para todos os segmentos hoje. Competências técnicas, o agro tem as suas particularidades, mas hoje, para você ter uma carreira brilhante dentro do agronegócio, você precisa estar antenado à tecnologia, entender o que o mercado está oferecendo, as ferramentas que você tem na empresa, se você está utilizando todas elas, e o estudo contínuo. Não importa a função que você vai exercer dentro da fazenda. Sempre vai requerer você continuar estudando, se aprimorando, até para poder crescer mesmo dentro do negócio. Conheço várias pessoas que começaram como tratorista e hoje são gerentes de fazenda. Conheço também pessoas que começaram como balanceiro e chegaram onde chegaram dentro de uma empresa agrícola, né? Você vê que investir dentro da empresa, investir em quem já está lá dentro é o melhor caminho para aumentar a retenção, para manter esse pessoal e evitar essa taxa de desligamento muito alta e ficar com esse problema de ter essa escassez de mão de obra, né? E dentro dessas competências comportamentais que a gente está conversando aqui, você falou da resiliência. A gente vê uma reclamação muito grande dessa nova geração, né? Que o pessoal fala, falta resiliência da nova geração. Levando em conta isso, o que você acha que seria uma forma de contornar essa situação, essa falta de resiliência, essa falta de um comprometimento da nova geração, principalmente com o agronegócio, a pessoa ir lá e ficar, como a gente estava conversando aqui, ficar na fazenda, tem essa dificuldade, a pessoa que não tem esse contato, que às vezes ela estuda, se forma em agronomia, se forma em algum cargo específico para o agro e não consegue ficar na fazenda. O que você pode dizer sobre isso? Bom, sobre a resiliência, principalmente pensando na geração atual que está entrando no mercado de trabalho, tem que começar esse trabalho sendo bem feito na hora da pessoa entrar na tua empresa, na tua fazenda, na tua empresa comercial, enfim. Deixando bem claro, olha, nós temos uma metodologia aqui dentro da empresa que para você ir para um próximo cargo ou para aumentar o teu salário, você vai ter que trabalhar pelo menos 6 meses, pelo menos 1 ano. A pessoa vai estar ciente ali que existem tempo para tudo isso acontecer dentro do negócio. Porque é comum deles hoje chegar hoje, amanhã já querer um aumento, amanhã já querer uma promoção. E se você pede para ele executar alguma coisa diferente da que ele foi contratado, uma coisa assim, pontual, ele já quer saber se ele vai ganhar para fazer as duas coisas, né? Então, isso tem que ser feito esse trabalho. Infelizmente, nesse sentido, as empresas têm que ter essa flexibilidade de se adaptar e deixar bem claro isso. Então, esse é o primeiro caminho. E essa geração mais nova, o que você acha que dá para fazer para melhorar isso? Bom, um trabalho feito com a liderança. A liderança ela tem esse papel não só de cuidar da execução das atividades dentro do negócio, mas de estar preparando, de estar moldando, de estar instruindo essa nova mão de obra a ficar dentro do negócio, a tentar construir uma carreira onde eles ficam. Hoje, você não consegue ver pessoas, quando eu faço muita entrevista, em torno de 95% das pessoas que eu entrevistam, a média de trabalho dela nas empresas é de 1 ano e meio, 2 anos. E os outros 5%, que são pessoas mais 40, 10, 5, 15 anos nas empresas anteriores.
Então, Era muito comum nessa geração mais antiga começar a trabalhar e ficar nessa empresa até se aposentar praticamente, né? muita gente da geração do meu pai tinha só um emprego na vida. Exatamente. A gente vê que a tendência está cada vez sendo diferente, né? Só que hoje até, Robson, não é ruim você ter trabalhado em mais de um negócio. Não é interessante para a pessoa ficar 6 meses, 1 ano e meio, porque ela não consegue construir, terminar projetos. Porque qualquer projeto que você monta hoje dentro do negócio, você demora pelo menos 1 ano agrícola para você começar a ver o resultado. Mas você conseguir trabalhar ali 3, 5 anos dentro do negócio, você conseguiu construir ciclos e às vezes construir cases dentro da empresa. Porém, quando você vai para outros negócios, você trabalhou ali em 2, 3 empresas, você consegue levar esse know-how, outras culturas, e isso é bom para alguns negócios, para poder tracionar outras empresas. E quando a gente fala aí de né, novamente, competências para esses futuros profissionais, aqueles profissionais que já estão no mundo agrícola, que querem fazer uma migração de carreira, o que você acha que eles têm que focar? Qual que seria o foco deles para poderem, de fato, né, se destacar dentre aqueles outros profissionais que já estão ali dentro da empresa ou que também estão com esse mesmo propósito de galgar um cargo maior ou de fazer essa migração de carreira? Perfeito. Bom, planejamento. Primeira coisa que a pessoa precisa fazer. Eu sou um analista, eu quero virar um gerente. O que eu preciso fazer para eu virar um gerente? Então, nesse planejamento, você vai ver que você vai ter que trabalhar, melhorar as competências técnicas, comportamentais, estudar mais sobre aquele assunto, dominar, e aí você conseguir aquilo ali dentro de uma meta. Tem a método SMART, Meta SMART, ou outros métodos para você poder chegar a atingir esse objetivo. Mas você colocando no papel e colocando um prazo, você tem aí 80% de chance de conseguir fazer isso dentro do prazo. Foi o que aconteceu comigo. Minha carreira também não foi diferente. Estabeleci um prazo para sair de uma coordenação e assumir uma gerência de 1 ano, e em 6 meses eu consegui, mas todo um planejamento feito antes. Planejou, se dedicou, foi atrás, teve proatividade. Network, muito importante. Falei com colegas de trabalho, fiz mentoria. E eu vejo o seguinte, hoje as pessoas são promovidas pelas competências técnicas. E aí às vezes você não é um líder, mas você entrega bem, aí a empresa te promove. Aí a empresa tem que pensar também que ela precisa ajudar esse profissional que foi promovido pela parte técnica a trabalhar a parte comportamental e a gestão e a liderança. Porque senão, se você promove mal uma pessoa, você pode acabar com a carreira daquela pessoa, e aquela pessoa também que foi para um cargo de liderança, ela pode acabar com a sua equipe também. E, além disso, você desmotiva a própria equipe, né? Você colocar uma pessoa que não tem esse perfil de liderança pode acabar prejudicando toda a equipe que antes talvez já desenvolvia um trabalho excelente, por causa de um líder ruim, acaba prejudicando o todo. Exatamente, por isso eu falo, né? É muito importante ter um RH bem eficiente dentro da tua empresa, porque quando você vai promover alguém, o ideal é você fazer uma avaliação do perfil da pessoa. Com uma avaliação, por exemplo, a DISC, você consegue ver se aquela pessoa tem perfil para liderar pessoas. Tem pessoas que não nasceram para liderar, tem pessoas que não gostam de liderar, tem pessoas que querem, mas não tem perfil, e não adianta. Se a pessoa não tiver ali o perfil comportamental, ela não vai conseguir ser um bom líder. Hugo, o que o produtor pode fazer para ele ser mais assertivo na hora da contratação? Tem um método, Robson, que ele é muito antigo e ainda é muito válido, muito assertivo para o produtor não errar na hora de contratar, que é a velha referência profissional. Quando vai pedir a referência... Aquela boa velha indicação, né? Isso é importante. Quando você vai contratar alguém, se você não conhece a pessoa, ele não foi indicado, mas você gostou do currículo, liga onde ele trabalhou. E às vezes as empresas, até por uma questão de LGPD, você não pode às vezes dar uma referência muito negativa, uma referência negativa da pessoa. Mas você pode perguntar assim, se você pudesse falar alguma coisa que esse ex-colaborador pode melhorar, o que você diria para mim?
Então, e você está querendo saber a mesma coisa, só que uma pergunta diferente. Então, através da resposta daquela pessoa, ele pode melhorar a paciência dele. Então, você já vai ter uma ideia da pessoa que você está trazendo para dentro da tua empresa. Então, quem não tem uma estrutura de RH montada dentro do negócio, com um profissional capacitado, experiente com recrutamento e seleção, se às vezes é o produtor mesmo que faz a contratação, referência pela parte comportamental, porque a pergunta técnica, o produtor vai conseguir saber se a pessoa sabe fazer ou não, mas o comportamental ele não vai conseguir saber. Até porque nem toda empresa ou produtor rural dispõe de um RH para estar fazendo essa contratação. Ou busca uma pessoa especializada como um recrutador, como a Agrovagas, para estar indo atrás dessa vaga, né? Exatamente. A expertise do produtor é ganhar dinheiro, é plantar, colher, trabalhar ali a unidade de negócio. Porteira para dentro, né? Então, para nós de contratação, é mais interessante buscar, às vezes, uma Agrovagas, né? Buscar um recrutador, ou se ele tiver um RH, alguém que possa fazer esse papel para ele, é muito interessante, né? Alguém que trabalhe com o agronegócio, porque às vezes ele vai trazer alguém para recrutar para ele e não tem essa experiência, essa vivência, vai sofrer um pouquinho nas contratações. E eu quero aproveitar o gancho, Robson. Antes do intervalo você tinha me feito uma pergunta e eu acabei fugindo e não respondi ela sobre o alto número do turnover nas empresas, isso, do entra e sai de pessoas. Uma coisa que tem favorecido isso é, logicamente, a escassez hoje de mão de obra. Então, um profissional entrou na tua fazenda ali para ganhar R$2.000, o vizinho oferece 2.200, aí o outro de outra cidade oferece para o cara 2.500. Então, não é só porque as pessoas não estão parando, estão tendo resiliência, porque está faltando mão de obra, então todo mundo está vindo atrás e oferecendo mais. Aí, às vezes, algumas pessoas se vendem por R$100, R$200, elas estão trocando de empresa, né? Então, um dos fatos do turnover alto hoje no mercado é a falta de mão de obra. É uma dificuldade do produtor, da empresa do agro também encontrar esse profissional, né? Hoje está muito difícil. Aqui no Mato Grosso, principalmente, tem que importar a mão de obra. E também na região da Bahia, lá de Luiz Duarte, é dessa maneira. Nós temos vários clientes lá com dificuldade de contratar, estão buscando em Minas, Tocantins, Goiás. E realmente é uma coisa para ser tema de algum evento importante, para ser tomada alguma decisão do que nós vamos fazer. As empresas ou fazendas... E mesmo buscando fora do próprio estado, tem essa dificuldade? Mesmo buscando. Você pode dizer que a nível nacional é um problema... No agro, hoje, em todas as regiões agrícolas, está faltando mão de obra. Está faltando. O produtor ele pode estar usando também do Senar para estar ajudando ele. Porque hoje, se você precisa montar um programa de qualificação, trazer algum treinamento para dentro da tua fazenda, para operar um pulverizador ou um programa de aprendizagem, você pode usar o Senar e não tem custo. Por quê? Porque o produtor já paga uma taxa dentro do... Exato. Quando ele recolhe o INSS dentro de outras entidades, tem um valor lá para o SES Senar. E então, é uma saída para esse problema, né? Buscar qualificar aquele pessoal que já está ali dentro, que já é da confiança do produtor ou da empresa, né? Então, produtor, aproveite aí que você tem o Senar para te ajudar, traga treinamento para a tua fazenda, para o teu refeitório, para o pessoal do administrativo, pessoal do campo. É uma maneira rápida e prática para tu estar tentando resolver isso. Importante. E aí a gente falou muito do produtor, da empresa do agro que está buscando ali contratar um profissional. E do outro lado, Hugo, como que aquela pessoa que está buscando uma vaga no agronegócio, como que ele pode fazer para estar se destacando nas entrevistas, né? O que ele pode fazer para estar impressionando o produtor, ou o RH, ou o recrutador? Que dica que você tem para dar para o pessoal aí que busca um emprego no agro? Eu vou dar uma dica que ela é bem... Aquela dica de ouro, hein? Dica de ouro. Seja honesto, seja transparente. Se qualifique tecnicamente, mas seja honesto. Fala, olha, eu quero, é isso que eu busco, tenho a minha família, fale se aguenta ou não ficar muito tempo longe da família. Então, quanto mais honesto a pessoa for, maior a chance dela entrar no agronegócio. Porque o produtor, se tem uma coisa que ele valoriza muito, é a palavra da pessoa, é a honestidade, é a sinceridade. Então, ele pode receber essa oportunidade, mas ele tem que ser sincero. Ele falou, não, você não tem perfil, mas eu vou dar uma oportunidade para você começar a iniciar a tua carreira no agro. É o primeiro passo para ganhar a confiança do produtor, né? É. Que produtor, se tem um cara que é desconfiado nesse mundo, é o tal do produtor rural, né?
não dá a chave do cofre dele, do financeiro dele, do almoxerifado para qualquer pessoa, não. Porque também é complicado. Como é que você vai colocar uma pessoa que às vezes você, né, acabou de contratar para conduzir um equipamento agrícola aí que custa milhões? A gente vê diariamente aí notícia de equipamento quebrado, que o cara não soube manobrar, que o cara não soube trabalhar, e isso causa um prejuízo ali que ele não vai ter condição de ressarcir o produtor, né? Então, novamente, como você falou, o negócio é começar acertando no processo de contratação desse profissional. 90% é igual plantio. Para ter uma boa safra, você tem que fazer um plantio bem feito. Ou para você ter um sucesso na venda do gado, você tem que comprar bem. Então, tudo é no início, né? É igual um casamento também. Dá certo, você tem que olhar bem, certificar de que realmente é isso que você quer. Exato. Vamos falar um pouco agora de você, Hugo. Eu queria saber o que te motivou aí a entrar no agronegócio, o que te motivou a seguir essa carreira no agro? Robson, meu pai trabalhava no agronegócio, ele trabalhou na Cargill por cerca de 30 anos. Então eu ia às vezes no final de semana, ficava alojado com ele, naquela época podia, não tinha, a fiscalização do trabalho não era tão intensa assim. E ele trabalhou até se aposentar? Trabalhou até se aposentar. E eu tive essa oportunidade de ir. Às vezes ele ia fazer classificação em alguma fazenda, eu ia junto e comecei a ter aquele contato e gostei. Até que surgiu uma oportunidade depois no Paraná, quando eu tinha uns 16 anos, 15, 16 anos, para trabalhar de serviços gerais numa fazenda que plantava uva. E como é que foi? Conta para nós um pouco dessa primeira oportunidade no agro aí. Não foi gatinho não, hein? Eu imaginava que era mais tranquilo. 4 horas da manhã, o rapaz foi para a fazenda, me levou eu e o meu primo, primeira vez, primeiro dia. Montamos no paralama de um Massey Ferguson que ele tinha, 5 km da cidade. Foi de trator? Fomos de trator, chegamos lá, faltou serviço esse aqui. Pegar uma maca lá, que era 2 bambu, e eu pegava de um lado, meu primo do outro, e naquela lona, no meio do bambu, tacava pó de serra e jogava embaixo da parreira de uva. Rapaz, aquilo ali foi cruel, mas foi bom, foi importante, e eu gostei. Confesso que eu gostei de ter trabalhado lá, mas aí me ajudou a ter vontade de estudar. Falei, não, eu preciso estudar porque eu gostei de ficar em fazenda, mas não é isso que eu quero pra minha vida, não. Sim. E aí que você falou, começou o planejamento ali do que você tinha em mente, até onde você queria chegar. Sabia que eu queria ficar no agronegócio, mas eu sabia também que eu não queria ser serviços gerais. Não no operacional, né? Aí eu falei, eu preciso estudar. E assim, durante sua trajetória, sua carreira, qual que foi o conselho assim mais importante que você recebeu do agro aí? De alguém do agro, né? Recebi num primeiro gerente que eu tive, até se ele estiver escutando, um abraço para ele, que é o Gerson Tranhago, hoje é diretor da LOX, me falou uma coisa muito importante, antes de eu assumir meu primeiro cargo de coordenação na SLC Agrícola. Cuida do teu nome, porque por mais que o nosso território no Brasil é extenso, mas o agro ele é muito pequeno, então o que você fizer aqui, alguém lá, que você fizer aqui em Cuiabá, alguém lá no Piauí, lá em Bom Jesus e Uruçuí vai estar sabendo. E realmente, hoje, quando eu estou recrutando, quando eu tenho que pegar a referência de alguém, eu ligo para alguém que conhece alguém, então eu falo, aquele cara lá é bom ou não é bom, então assim, quem está no agronegócio tem que cuidar, lógico, em todos os segmentos, mas eu falo assim, no agro isso é muito forte. Tem que cuidar do nome. O produtor, as empresas do agro, eles se comunicam, né? O pessoal que acha que produtor não se conversa, como você falou mesmo, muitos são contratados ali muitas vezes por indicação. Exatamente, então, o produtor tem grupo de WhatsApp deles, então exato. Tem que prezar, tem que ser honesto, se sabe fazer, sabe, se não sabe, não sabe, mas cuida, porque se você sujar teu nome, pode mudar de segmento. E o que você acha que o agro tem a ensinar aí para o profissional sobre resiliência e trabalho em equipe? O que o agro tem para ensinar nesse sentido, ele é até muito visual. Vai para uma fazenda e vê como é que é a planta ali, o ciclo da planta. É o plantio, o manejo dela, depois a colheita, depois a comercialização. Então, ela ensina você que tem um tempo para cada coisa. Tem um tempo para tudo e nada do que tem lá você faz sozinho. Você vai ter sempre alguém te ajudando. Então, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem que ter inteligência emocional, tem que ter o trabalho em equipe e tem que ter um bom planejamento. E assim, como que hoje você lida com o agronegócio, né? Com incertezas, com dificuldades que você encontra no dia a dia?
Hoje, primeiro, muito importante cuidar da tua saúde financeira, seja no teu negócio ou na tua vida pessoal. O mercado vive momentos, às vezes, de altos e baixos. Então, tenha uma reserva financeira, procure dar o seu melhor dentro daquilo que daquilo que você se propõe. E o resto acontece sozinho, Robson. É plantio e colheita. Faz a tua parte, cuida das finanças, cuida da família. E aí, meu amigo, o sucesso é consequência. Sim, interessante, porque a gente vê que o agro, que o produtor rural é resiliente, né? Porque o que enfrenta de dificuldade diariamente não está escrito, né? Temos no momento atual várias empresas entrando em RJ, algumas empresas até encerrando atividades. Eu conversei com um diretor agrícola de uma empresa lá em Britânia e eles vão encerrar as atividades, vão vender os ativos. Então isso, eu fico triste quando eu vejo isso. Né? Quantas pessoas ali vão perder o emprego, apesar que deve vir outra empresa comprar aquela área, iniciar uma nova atividade, mas é ruim. Então o momento que a gente vive, o valor da moeda estrangeira, do dólar hoje está muito alto, então o produtor da mesma maneira tem que ter uma boa reserva, ter tido um bom planejamento. Essas empresas da área comercial que acabaram tendo um estoque muito grande, não conseguiram dar vazão nisso, estão reduzindo, reestruturando. Então o momento que a gente vive hoje é de reestruturação de negócios. Tem empresa lá em Rondonópolis, onde fica a nossa base do Agrovagas, demitiram um monte de gente, nada por incompetência, pessoas muito boas, mas é que precisavam dar uma enxugada na folha para poder continuar sobrevivendo. Para sobreviver, né? Isso é bem difícil mesmo. E, novamente, falando sobre você, o que você poderia dar hoje de conselho para o seu eu mais novo, seu eu antigo? Qual que você acha que seria um conselho que você daria para você mesmo no passado hoje? Bom, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria falado pro Hugo mais novo, procura uma psicóloga, faz uma avaliação, um teste de aptidão para ver qual área que você ia ser mais feliz, mais se encontrar. Hoje eu amo o que eu faço, trabalhar com pessoas, mas eu vejo também que se eu tivesse feito agronomia, eu acho que eu teria me dado muito bem também. Então, se eu hoje não fosse trabalhar com recursos humanos, se eu pudesse escolher uma outra profissão, eu teria feito agronomia, porque eu gosto. Quando eu vim morar para a cidade, tem uns 5 anos, eu confesso que até hoje eu não me adaptei. Se eu tivesse uma opção de morar numa fazenda, mesmo que fosse 60 km da cidade, eu preferia morar na fazenda do que morar na cidade. Como é que fala? O campo ele tem seu charme, né? Eu saí do campo, mas o campo não saiu de mim. Exatamente. E continuando aqui ao nosso bate-papo, o que significa sucesso para você quando a gente fala nesse contexto do agronegócio que você está inserido hoje? Sucesso é você conseguir manter o teu trabalho, manter as tuas contas em dias, ter uma família te esperando, cuidar bem da tua esposa, dos teus filhos, respeitar o próximo. Então, se você tem tudo isso, as contas em dia, um lar estável para quando você vai para casa, isso é sucesso. O dinheiro, ele não é sucesso em momento nenhum. Então, o dinheiro é resultado de bom trabalho, né? Ele vem, a consequência, ele vai te proporcionar muitas experiências. Mas se você não tem essa base, você vai cair na depressão, você vai ter todo o insucesso possível. Bacana. E em relação à sua vida, assim, né? Que você tem uma carreira grande aí pelo agro já. O que foi o momento assim que você mais teve dificuldade? O momento que eu mais tive dificuldade na minha vida... Assim que você viu ali que... Esse eu tenho um prazer grande de compartilhar até para colegas produtores, colegas profissionais que estão no mercado de trabalho. O momento mais difícil da minha vida foi da onde surgiu a minha oportunidade de negócio. Eu trabalhava numa empresa, eu era gerente de RH, tinha um salário padrão de executivo no mercado. Fui desligado, não estava preparado para isso, também até por ser uma gestão nova da empresa, não trabalhava um feedback, então às vezes você senta do lado direito, a pessoa quer que você senta do lado esquerdo, mas ela nunca te fala, eu quero que você senta do lado esquerdo. Você senta do lado direito todo dia, daqui a pouco a pessoa manda embora, mas mandou embora por quê? Porque ele sentava do lado esquerdo. Mas você falou para ele? Não falei. Mas enfim, foi um aprendizado porque às vezes quando a pessoa não te traz aquela comunicação, você tem que correr atrás e fazer o caminho inverso.
Aí naquele momento que eu me vi desempregado no mercado de trabalho, eu falei, agora, o que eu vou fazer da vida? Passou 4 meses, não consegui me recolocar, e fui participar de um método, de uma imersão com o Paulo Vieira, li um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre, e naquele momento, entre essa imersão e ler esse livro, abriu a minha mente para tirar aquelas crenças limitantes que eu tinha, que me limitavam de crescer, e eu pude ver que eu tinha que trabalhar naquilo que eu era bom para me montar um negócio. E o RH, ele é um leque. Tem departamento pessoal, treinamento, desenvolvimento, mentoria, e eu recrutava bem. Eu falei, poxa, então isso aqui é uma oportunidade de negócio. Focou na sua expertise mesmo. Exatamente. Foca naquilo que você sabe fazer, que você tem talento. Tinha uma rede de relacionamento grande já no mercado, e aí surgiu o agronegócio. Então, do momento de dor, hoje eu falo assim que me proporciona um momento de muita felicidade. Fazer o que eu gosto e ser remunerado por isso. Que bom, que bom. E você tem um fato que a gente estava conversando aqui, num momento bem difícil da sua vida, que você parece que você era mais novo, aí foi se aventurar aí numa cidade grande. Você pode contar pra gente um pouco essa história? É coisa de um piá sem ideia, como diz lá na minha terra do Paraná. Eu tinha 17 anos e me deu uma crise existencial. Besteira, eu tinha tudo em casa. Tinha um quarto só pra mim, comida, roupa lavada. Falei, não, eu quero... A vida boa, né? Eu quero ir pro Rio de Janeiro, que lá eu vou ficar rico, lá eu vou ser feliz. Por que o Rio de Janeiro? Assistia novela, rapaz, naquela época, eu não tinha ideia. Veio de trabalhar, eu ficava assistindo novela à noite. E aí eu falei, não, lá é o lugar que as pessoas se dão bem. O que eu fiz? Sem falar nada, cara, pro meu pai e pra minha mãe. Quando eu fiz 18 anos, eu vendi meu computador. No outro dia eu peguei e comprei uma passagem pro Rio de Janeiro e fui embora. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, cheguei aqui, tô no Rio de Janeiro. Não se preocupe, vai dar tudo certo. E desliguei o telefone. Foi assim, sem trabalho certo? Cara, hoje se eu fosse meu pai, eu tinha dado uma surra em mim. E aí, o que aconteceu? Meu dinheiro acabou depois de 3 meses. Os empregos que eu arrumei, eu vi que eu não ia conseguir me manter. Tive que colocar o rabo entre as pernas, falar, pai, eu tô voltando. Ele falou, não, pode vir, filho, aqui, o teu lugar tá aqui. E eu esperando, né, que ele ia espanar comigo, e aí me acolheram, né, como a história do filho pródigo. Isso aí é... E aí, cara, foi importante pra mim, porque a partir daquele momento, eu passei a valorizar a família. Foi uma lição de vida. Hoje, quando eu vou contratar alguém, é uma das coisas que eu olho, a estrutura familiar da pessoa. Principalmente quando é um cargo muito importante dentro do negócio. Um cargo estratégico, um cargo de liderança. Se a pessoa não cuida bem de quem está dentro da casa dele, de quem dorme com ele todo dia, como é que essa pessoa vai cuidar do teu negócio? Se ela não dá valor em quem dorme com ele, quem faz tudo para ele, não vai dar valor no teu negócio. E a gente vê que família é a base de tudo, né? Os produtores rurais, que são praticamente sua grande maioria empresas familiares, né? Hoje, obviamente, já estão se especializando, já estão se tornando grandes negócios, mas a base, você vê que a grande maioria dos produtores, a base deles é a família, né? Vem da família, continua ali. Até por isso, né? Nem vou entrar em detalhe de política, ideologia, mas você pode ver que o produtor mesmo, ele valoriza muito a família, alguns princípios, e é uma coisa que a gente do Agrovagas também tem muito em comum, né? Esses valores. Então, eu volto a dizer, esse momento da minha vida foi importante ter acontecido isso. Eu saído de casa, passado fome, eu dormi 2 dias na praia, na areia da praia, em cima de um jornal. Fiquei 2 dias e meio sem comer para poder passar por isso e hoje poder aconselhar e entender que a família é muito importante. E dar valor para isso, né? Eu tenho a oportunidade de ter meus pais vivos, casado há 45 anos. Meu pai fez 80 domingo passado, fui lá. E tive a oportunidade, né, e essa liberdade de falar para ele que eu amo muito eles e que, por eu ser filho adotivo, podia estar roubando, podia estar fazendo qualquer outra coisa, né, mas estou aí podendo ajudar outras pessoas. O Agrovagas hoje, o que eu faço, recrutamento e seleção, não é apenas um meio de vida, né, é um propósito. Aconselho, direciono bastante pessoas e eu acho que esse é um papel. Cada um tem um papel, né, eu vejo que o meu é poder ajudar as pessoas a se recolocar no mercado de trabalho. Eu não quero ver ninguém desempregado.
Hugo, e aí falando um pouco de tecnologia voltada para o agronegócio, vamos falar de uma tecnologia que nós temos aí disponível para o RH, para o produtor rural, que é aquele sistema chamado ATS. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco, né, o que é o ATS aí, que foi recém-lançado pela Mavielo RH. Se você puder dar uma palhinha para a gente como que funciona o sistema, quem que pode estar indo atrás desse sistema. Perfeito, Robson. Um ATS nada mais é do que uma ferramenta que faz a gestão do teu processo de recrutamento e seleção dentro da tua empresa, dentro da tua fazenda. Ele não é específico para uma empresa. O produtor rural pode adquirir para ajudar nos processos de recrutamento da fazenda dele. Como que ele funciona? Você divulga a tua vaga através de uma plataforma, sim, e aí você recebe os currículos e você separa eles como se fosse numa tela touchscreen, aprovado, reprovado, e aí no final do processo, todos aqueles, por exemplo, que foram desclassificados, você consegue montar um texto de uma maneira única, você manda uma mensagem automática para todos esses que não foram classificados. E os demais, você pode customizar o teu processo de recrutamento e seleção. Você vai falar, não, eu quero fazer um teste de matemática, um teste de português, um teste de inglês. Dentro do próprio sistema ali já é possível fazer isso. Dentro do próprio sistema, você consegue customizar tudo isso. E aí você coloca essas fases e você faz isso de maneira remota. Então a pessoa não precisa estar indo dentro da tua propriedade para poder estar fazendo esses testes com alguém olhando. Você consegue fazer tudo isso de maneira remota. Então, entre outras funcionalidades. Então, assim, ela vem a facilitar a vida do produtor, sem falar que você cria um banco de dados digital ali. Acabou o papel hoje em dia, hoje é tudo digital. Isso é interessante. Daí é uma facilidade aí para o pessoal estar buscando, quem está contratando, né? Buscar um candidato ali que vai se adequar àquele perfil que ele busca. Não, essa ferramenta que a Mavielo RH criou, ela é super necessária, o mercado precisa disso, de ter uma ferramenta dessa voltada tanto para divulgação quanto do processo interno, específico para o agronegócio. Hoje as empresas do agronegócio buscam outros ATS e tem essa dificuldade desse público-alvo, de vir esse público-alvo. Aí vem pessoas de muitos outros lugares que não tem nada a ver. Então ela é voltada especificamente para o agronegócio, a agroindústria, produtor rural. Para ajudar aí o produtor ou as empresas do agro a fazer esse processo de contratação de uma maneira muito mais fácil. Fica muito mais fácil, muito mais rápido. Você consegue economizar. Às vezes, se você tem uma empresa grande com 800, 1.000 colaboradores, você consegue reduzir o teu quadro ou colocar o teu psicólogo, por exemplo, para fazer outros trabalhos, trabalhar com pessoas dentro, porque acaba sobrando tempo. Então, a ferramenta ela ajuda muito. Ajuda a reduzir também esse tempo de contratação, né? Sim. Que é importantíssimo. Diminui esse lead time aí do início do processo até finalizar. E eu achei muito bacana que você falou que ele dá o feedback ali para aquele candidato que não foi classificado, né? A gente vê muitas empresas falam assim, não, a gente vai te dar o retorno e acaba que o cara fica a ver navios, né? Às vezes as empresas pecam muito isso no geral, né? Mas pensa, às vezes uma empresa está recebendo ali 800 currículos, a pessoa tem que ligar para um de cada vez para poder agradecer uma questão de respeito ao candidato. Sim. Então, com essa ferramenta, você consegue fazer isso num disparo único. Agradecemos tua participação. Vamos deixar o teu currículo aqui no nosso banco de dados por um... Quem sabe numa próxima oportunidade. E essa próxima oportunidade às vezes aparece. Porque hoje você starta uma vaga aqui, amanhã cedo o teu outro funcionário pede demissão, você resolveu ampliar o negócio e você vai precisar e você vai no teu banco de dados. Entendi. E para a pessoa que quer conhecer a Mavielo RH, como que ele pode estar fazendo? Tem algum site aí que dá para acessar? Você pode acessar o mavielorh.com.br e lá tem um Fale Conosco. Só clicar lá, vai cair no WhatsApp e aí você já fala com o comercial, faz uma apresentação, eles fazem uma apresentação para a tua empresa e você conhece a ferramenta e vai ver que ela vai facilitar muito a tua vida. Para quem tem um setor de recrutamento e seleção estruturado e para quem não tem também. Acho um diferencial. Então você, produtor rural ou empresa do agro aí que está buscando um sistema de ATS para facilitar a sua vida aí no processo de contratação, fala com a Mavielo RH também. Conhece, vê, acho que vale muito a pena, né? Até para reduzir esse tempo de contratação, ter essa forma de... É uma forma de automação, né, do processo de contratação. É uma forma de automação. E essa ferramenta hoje, ela tem inteligência artificial. Então você consegue buscar por palavras-chave o que você precisa dentro da ferramenta. Então
Hoje a gente compra aí as máquinas com muita tecnologia, tanto os tratores, colheitadeiras e outros implementos, então por que não ter isso também no teu processo de recrutamento e seleção? E o mais importante, você consegue colocar uma observação Sim. em cada entrevista que você faz. Fala, fulano, tal, gostei, mas não vou contratar ele hoje porque por um motivo X. Fica... Aí daqui 5 anos aquela pessoa volta lá e você já esqueceu, ou a pessoa que fez a entrevista não está mais lá e ninguém tem essa memória de elefante. Você puxa lá 5 anos, tá aqui, eu não contratei ele aquela vez por causa disso. Então, é muito legal. Bom. Infelizmente, Hugo, o nosso bate-papo aqui está encerrando. Então a gente tem um quadro aqui criado por nós mesmos, que é o nosso Pinga Fogo. Eu vou te dar 3 fases aqui, vou te dar 3 questões e você, escolhendo uma, a gente vai te fazer uma pergunta. O que você prefere aí, o plantio, o manejo ou a colheita? Eu gosto da colheita. Da colheita? Então o que você tem feito hoje na sua vida que você espera colher bons frutos lá na frente? Rapaz, até por uma questão de propósito mesmo, meu particular, tenho ajudado aí de forma pro bono muitas pessoas a voltarem ao mercado de trabalho. O que eu espero com isso? Eu não espero um retorno financeiro, nada disso, mas eu espero que essas pessoas que eu estou tendo a oportunidade de poder ajudar, que lá na frente elas façam isso com outras pessoas, né? É o que eu espero. Legal, muito bacana mesmo. Hugo, novamente, obrigado aí pela sua participação aqui no nosso primeiro episódio do Mavielo Conecta. A gente agradece. E, pessoal, a gente espera vê-los acompanhando nós nos próximos episódios do Mavielo Conecta. Hugo, se você quiser deixar uma mensagem final aí para o nosso público, fica à vontade. O que eu tenho para dizer, primeiramente, agradecer, poder participar aí do episódio 01 do Mavielo Conecta. Para você que está ouvindo esse programa, baixe o app Mavielo, acesse as nossas redes sociais também do agrovagas.com, nós somos parceiros deles, estamos lá dentro. Lá vocês vão ver vagas de trabalho, vão ver textos. É uma rede para trabalho, para você fazer as suas publicações. Deixa eu falar de novo. Pode ser rapidinho, vai lá. Pode ser só ele falando daí, Paulo? Pode tá. Sim, Só você pode falar aí. Tá, senão eu tô ligando aqui, calma aí. Vai. Bom, Robson, quero agradecer aí a participação nesse primeiro episódio aí do Mavielo Conecta e dizer aos ouvintes que eles baixem o app Mavielo, que é a primeira rede social do agronegócio. Ali dentro dessa comunidade você tem vagas de emprego, tem publicações, enfim. Ela veio num momento muito oportuno para quem gosta do agronegócio, quem quer estar antenado, as notícias, cotações, enfim, tudo que é ligado ao agronegócio está ali dentro. Segundo, acesse nossas redes sociais também, agrovagas.com.br, e vejam se ali tem uma oportunidade de trabalho para você ou alguém que está precisando aí, você possa às vezes estar transmitindo isso. Excelente, Hugo. Muito obrigado aí pela sua participação conosco. Obrigado. Turma, aproveitando, lembrando que a Mavielo, que é a nossa realizadora aí do Mavielo Conecta, convidando vocês novamente para baixar o aplicativo da Mavielo na loja do iOS ou Android. Façam parte aí você também da maior comunidade agro do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência.